Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí me ouvindo da sua casa, do seu cantinho, que Deus lhe abençoe, que Deus faça maravilhas. Quero também agradecer a todos que acompanham este canal, que Deus o abençoe grandemente e poderosamente. Iremos agora também estar meditando um pouco na palavra do Senhor Jesus Cristo, falar um pouco desse evangelho genuíno, evangelho este ao qual resgatou minha vida, que fez maravilhas e coisas grandes na minha vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus e aleluia. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram e disseram ao cego: Tem-te bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa. Glória a Deus. Levantando-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Uma passagem bastante conhecida, bastante relevante, pois Jesus não é diferente nos dias de hoje. Jesus é um Deus maravilhoso, que está para nos salvar. E este evangelho, ele vem para nos dar riquezas, maravilhas, prodígios. E é necessário que nós entendamos que o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cegueira humana, a cegueira espiritual e o relacionamento com Cristo Jesus Cristo. O primeiro assunto que iremos abordar é a cegueira, é um impedimento. No segundo tópico que eu também vou querer abordar, não importa a situação, você tem que clamar. Glória a Deus, aleluia. E o terceiro, é necessário tirar a capa. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver que a cegueira humana, ela é causada quando o indivíduo, ele já nasce com essa deficiência, ao qual ele não consegue enxergar. E temos a cegueira que, decorrer do tempo, a pessoa vai perdendo as suas vistas e assim ela fica debilitada, não conseguindo enxergar, não conseguindo olhar, e isso faz com que ela venha a precisar, a depender de outras pessoas para que ela possa ser guiada, alimentada, porque ela já tem essa dificuldade de poder enxergar. A cegueira espiritual é aquela em que a pessoa pensa que está bem, porque está no templo, porque está indo para a igreja, mas ela está com uma cegueira espiritual. Ela não consegue ver mais nada, ela não consegue sentir mais nada, o Espírito Santo já não consegue mais se relacionar. Então vira uma cegueira espiritual, aonde é perdido por causa do relacionamento com Jesus Cristo. Quando nós nos relacionamos com Jesus, nós temos uma visão espiritual plena, glória a Deus e aleluia, ativa, para que nós possamos colocarmos
a nossa vida mediante a vontade de Jesus Cristo. Mas é bem verdade que sem esse relacionamento nós vivemos uma vida parcial, ao qual achamos que estamos bem, mas não estamos, porque é necessário ter um relacionamento, e esse relacionamento ele só pode acontecer através de quando eu e você temos aí uma rotina de oração, onde eu e você possamos estar orando, jejuando e ali tendo uma íntima, uma intimidade com Jesus Cristo. Nós vamos ver que ao decorrer, ao longo da história, nós vamos ver que o cego, glória a Deus, aleluia, Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Então nós vamos ver que a cegueira, o primeiro tópico, a cegueira não é impedimento. Por quê? Porque o impedimento, ele vem de dentro da pessoa. Esse cego, ele estava ali colocado nessa situação, mendigando, precisando que um pudesse o ajudar para ir para um lado e para o outro, muitas das vezes para dar-lhe uma esmola, ou até mesmo um mantimento, comida, e ele estava ali debilitado pela sua própria passagem. Então nós vamos ver que Jesus Cristo agora ele vai estar vindo para Jericó. Jesus ele entra em Jericó e agora Jesus ele está saindo de Jericó. E quando Jesus ele está saindo de Jericó, coisas lindas e maravilhosas acontecem quando Jesus ele habita, quando ele entra, quando ele passa, porque Jesus ele é maravilhoso. E nós vamos ver que agora esse impedimento deixava com que ele ficasse à mercê da vontade dos outros. Mas só que Jesus ele vai passar. E ali ele vai escutar que Jesus estaria passando por aquele local. E nós vamos ver mediante ao clamor desse homem. Ao clamor de Bartimeu, nós vamos perceber que há sim uma cegueira física, mas mesmo assim não limita ele de clamar. Glória a Deus e aleluia. O segundo ato, não importa a situação, eu tenho que clamar. Ele teria tudo ali para ser um dia comum, um dia qualquer. Mais um que está passando. Mas ele determinou dentro do seu coração que era necessário clamar. É necessário clamar ao Senhor. Muitas pessoas estavam passando com Jesus. E você vê que o ato que ele clama vai mostrar que a situação não determina o ponto final. Que a situação ao qual ele estava não era impedimento para que ele clamasse a Jesus. E eu digo que não é impedimento nenhum. Não há impedimento nenhum para aqueles que se levantam, para aqueles que clamam ao Senhor. Porque independente da tua prova, independente da situação em que você se encontra, da situação em que você está, eu quero te dizer que é só você que pode mudar essa situação. A cegueira humana dele não determinou que ele clamasse, não determinou que ele parasse, mas a vontade dele ir até o Mestre vai demonstrar o que eu e você temos que aprender, que não importa a situação em que você está colocado, não importa de maneira nenhuma essa situação, você tem que clamar. E muitas pessoas no tempo de hoje têm parado de clamar, têm parado de
clamar ao Senhor, porque a situação já tem vencido ele. A situação está maior do que o clamor. Então eu convido você, se a tua situação está grande, eu quero te dizer que Jesus ele está passando. E se Jesus ele está passando, é necessário eu e você clamar. E quando eu e você clamamos, nós vamos ver que algo vai acontecer. A Bíblia Sagrada, ela narra que agora ele toma essa decisão de clamar. E quando ele toma a decisão de clamar, a Bíblia Sagrada diz que vão chegar pessoas até ele e vão dizer assim: olha, você está incomodando, você está atrapalhando o mestre. Entenda, enquanto ele estava debilitado, ele recebia esmola, comia porque davam ali para ele comer. Mas quando ele se levantou e abriu a sua boca e disse aonde ele queria chegar, ele incomodou as pessoas. E bem verdade que quando você se levanta e diz assim: eu quero falar com Jesus, eu vou clamar para Jesus, você vai incomodar. Mas este incômodo, ele vem e ele se incomoda e ele quer te barrar, ele quer te parar. Mas quem está determinado a fazer o querer de Jesus, ele vai clamar mais alto. A Bíblia Sagrada diz que agora ele levanta o volume da sua voz e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas das pessoas estão aí paradas, estagnadas, porque perderam a visão espiritual, perderam o relacionamento com Jesus, perderam a prática da oração. E essa palavra, ela vai dizer que se tu não tem um relacionamento, tu começa a cegar espiritualmente. E essa cegueira, ela está no tempo de hoje, nos templos. Pessoas estão dentro do templo, mas estão cegas, porque não tem mais relacionamento com Jesus. Estão cegas, porque deixou a prática de fariseu falar mais alto do que o amor de Jesus Cristo. Porque quer viver igual os fariseus, quer colocar jugo sobre jugo, e está vendo humanamente, mas espiritualmente já não consegue ver. Mas está na hora de você clamar, de você voltar a ter essa prática de relacionamento. Porque este clamor, ele vai nos mostrar um relacionamento para com o mestre. Este clamor vai nos mostrar um relacionamento que ele teve com o mestre. E nós vamos ver que agora a multidão, ele manda calar, mas ele não cala. E é assim que você deve fazer, se a situação está dizendo cala-te. Não adianta você mais clamar, não adianta. Teu filho está aí perdido nas drogas e algumas pessoas falam não tem mais jeito. Teu marido está na bebedice e fala não tem mais jeito. Quem sabe você olha para a sua própria vida e diz: olha, não tem mais jeito. Eu quero te dizer, clama ao Senhor. Porque quando tu levantar o teu clamor, Jesus Cristo de Nazaré, ele vai chegar na situação. Lembra que agora ele clama. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor dizer assim: olha, manda chamar ele. Ele clamou, irmãos, e Jesus ouviu. Ele clamou e Jesus atendeu. Jesus agora para, o caminho para, volta-se para quem está à beira do caminho. E diz assim, ó, manda chamar ele. Glória a Deus e aleluia. Então, irmãos, nós vamos ver algo necessário, que é o terceiro tópico. É necessário tirar a capa. É necessário eu e você tirarmos a capa. A capa da incredulidade. A capa que nos impede de chegar até Jesus. Que capa é essa? A da mentira, a da idolatria, a da imoralidade, da lascívia. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos ver que as pessoas agora que mandam ele se calar, alguns vai ter que ouvir, outros vai ter que dar o recado. E que recado é esse? Olha, o mestre te chama. O mestre, ele te chama. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso, irmão?
É o clamor que faz a diferença. É o relacionamento para com Jesus que eu vou te dizer. Muitos dizem, olha, para que orar? Você ora demais e nada acontece. Você está orando. Mas eu quero te dizer que Bartimeu, ele clamou de todo o coração. E o caminho parou à beira do caminho e mandou chamar. E Jesus, nessa tarde maravilhosa, está mandando te chamar. E está dizendo, o que queres que eu te faça? E nós vamos ver que aquele homem, ele olha, irmãos, e ele tira de si a capa. Porque para ir até Jesus, irmão, não tem como ir com capa. Você tem que ir como você está. Você tem que ir com uma verdade, com a sinceridade. Você tem que abrir o teu coração verdadeiramente para Jesus. E quando você abre o coração verdadeiramente para Jesus, nós vamos ver agora aquele homem clamar e Jesus atender. E coisa linda, irmãos, é que nós vamos ver o desfecho da história. Nós vamos ver o que acontece com quem clama, com quem é sincero. Porque muitas das vezes, irmãos, estamos orando de boca para fora e não estamos tendo sinceridade nas nossas palavras. E isso não deixa com que Jesus se aproxime. Muitas pessoas oram, mas os seus corações não estão sendo sinceros. Pois a sinceridade do ser humano, glória a Deus e aleluia, faz acontecer muitas coisas por intermédio da fé, por intermédio de acreditar. Sabe, você clamar, mas acreditando. Mesmo que a situação está dizendo que não, mesmo que pessoas estão olhando para você dizendo, não, isso não vai acontecer contigo. Eu quero te dizer, levanta o teu clamor. Levanta o teu clamor, porque Jesus, ele vai entrar em providência. Glória a Deus e aleluia. Desde que você se solte do pecado, desde que você se liberte da incredulidade. Glória a Deus, aleluia. E você vai ver o mover de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não compactua com pecado, não compactua com erro. Então, coisa linda é isso, irmão, quando você entender que você deve tirar essa capa, que você deve se libertar disso, Jesus vai te chamar. E nós vamos ver agora ele levantar, irmãos, esquecido. Muitos não nem queriam olhar, mas agora ele está se levantando. E quando ele se levanta, irmãos, a multidão está parada, porque Jesus parou. Aleluia. A multidão agora está parada vendo. Quem sabe aqueles que olhou e disse assim, olha ali, não vai chegar em lugar nenhum. Talvez aquele diz, olha esse mendigo, olha a situação desse homem, olha a situação. Muitos podem olhar para você e dizer, olha a situação em que você está, a situação em que você está sendo colocado, mas eu quero te dizer, clama. Clama a Jesus, porque Jesus pode estar passando e ele vai parar, porque se tua oração é sincera, a Bíblia diz que se nós pedirmos de todo o nosso coração, acreditando, se a minha palavra tiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedi tudo. Olha, irmão, não é a metade, é tudo. E Jesus agora está chamando. E ele vai chegar até Jesus. Coisa linda, né? Ele era debilitado, mas agora vão levar ele até Jesus. E quando chega de frente de Jesus, não tem mais ninguém, irmão, é você e Jesus. Glória a Deus, é o teu problema e Jesus. É a tua dificuldade e Jesus. Mas a dificuldade dele, ele tirou quando ele tirou aquela capa. A dificuldade que ele tinha, ele deixou lá na capa. A incredulidade estava lá na capa. Glória a Deus, talvez a mentira está lá na capa. Mas a sinceridade dele foi com ele. Então ele chega até Jesus e Jesus vai dizer, que queres que eu te faça? E ele diz assim, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E a resposta de Jesus, irmão, ela é bem simples. Ela vai dizer assim com todo amor, com todo carinho,
E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Perceba que ele deixou para trás a incredulidade e acreditou em Jesus, acreditou, confiou, teve fé, e Jesus entrou e fez a diferença. Porque aonde Jesus, o coração que Jesus entra, ele transforma, ele muda a vida. Glória a Deus, Pai amado, aleluia. Ele muda o cativeiro, irmãos. Esse é o Jesus a qual eu prego para você. E nós vamos ver que ele foi curado. Mas o que me chama mais atenção, meus irmãos, é que ele recebeu a cura. E ele não só se contentou a ver Jesus, mas a Bíblia Sagrada diz que ele logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, um milagre não foi somente visto, mas agora o que recebeu o milagre falou assim: olha, eu vou te seguir. Sabe o que é isso, irmãos? É que reconheceu que Jesus é o único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia. E eu te convido para que você também pense assim, para que você também olhe e entregue a tua vida para Jesus e diga: somente Jesus é o único e suficiente na minha vida. E eu te convido para aceitar esse Jesus. Glória a Deus, porque Ele é contigo. Ele quer que você vá até Ele, confesse, e tudo, as demais coisas, Ele fará para você. Glória a Deus e aleluia. Eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus pela oportunidade de pregar a palavra, de falar do amor de Jesus Cristo. E a você que está em casa, eu quero te dizer que Jesus é, que Jesus pode e que Jesus faz na tua vida. E assim eu quero te agradecer. E quero orar contigo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, entra nessa vida, Senhor. Entra nessa vida, Senhor Jesus. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema, mas eu sei que se clamar, Senhor, o Senhor vai atender. Glória a Deus e aleluia, vai ter mudança de vida. E assim eu agradeço. Você que está aí, estenda a tua mão, curve a tua cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, não somente hoje, mas vive e reina no meu e no teu coração, e todos nós possamos dizer amém. Glória a Deus e aleluia.